Olá pessoal, bem-vindos ao LaFisi, o canal da Fisiologia do Exercício. No vídeo de hoje, a candidata ao doutorado Patrícia Gomes apresentará um artigo sobre a influência do ômega 3 na fisiologia dos idosos. Mas antes de começar, já curte o vídeo e se inscreve no canal. Olá, meu nome é Patrícia Gomes e eu vou apresentar o artigo intitulado A influência do ômega 3 no metabolismo proteico do músculo esquelético e na bioenergética mitocondrial em idosos. O músculo esquelético é uma estrutura crítica para a manutenção da saúde, qualidade de vida e função física. Porém, o envelhecimento promove uma redução da massa e da força muscular, sendo que essa redução é ainda mais expressiva após a sexta década de vida. A diminuição da massa e da força muscular leva ao aparecimento da sarcopenia, que por sua vez reduz a função física e é um fator preditivo de incapacidade física em idosos. A sarcopenia ela é multifatorial e a sua influência negativa na saúde é ainda agravada por outras alterações advindas pelo processo de envelhecimento, como a redução do consumo de oxigênio, a diminuição do potencial de regeneração de células troncomusculares, ou seja, das células satélites, também agravada pelo aumento da adiposidade e por alterações na fisiologia mitocondrial. No entanto, o treinamento físico pode prevenir e reverter a sarcopenia a partir do aumento da massa e da força muscular, também do aumento da taxa de síntese proteica, a partir do aumento da capacidade oxidativa, do conteúdo de células satélites e a partir da proliferação mitocondrial. No entanto, as adaptações ao exercício ocorrem mais lentamente e são perdidas mais rapidamente em indivíduos idosos, que apresentam menores respostas hipertróficas ao treinamento de força e menor síntese proteica muscular em resposta a sessões agudas de exercício. Esse conjunto de alterações leva ao quadro de resistência anabólica, que também está associada a uma inflamação crônica de baixo grau nesses indivíduos. Estudos têm mostrado que a utilização de anti-inflamatórios não esteroides e da suplementação de ômega 3 por idosos podem aumentar a taxa de síntese proteica, a massa muscular e os ganhos de força em resposta ao treinamento de força. O ômega 3 é constituído por 3 ácidos: o ácido eicosapentanoico, o EPA, o ácido doxaheexenoico, o DHA, e o ácido alfa-linolênico. Os autores do mesmo trabalho que está sendo apresentado encontrou que o ômega 3, em específico a utilização do EPA, pode restaurar a função mitocondrial em ratos idosos. Os efeitos anti-inflamatórios do EPA foi associado a reguladores transcricionais da biogênese mitocondrial e a melhorias marcantes na função mitocondrial desses ratos. No entanto, até a realização do presente estudo, não estava claro se estratégias nutricionais semelhantes, ou seja, utilizando o ômega 3, seria capaz de suprimir a inflamação crônica em idosos e, consequentemente, melhorar a capacidade de resposta anabólica ao exercício e de reproduzir as melhorias na função mitocondrial muscular observadas em ratos. Portanto, o objetivo dos autores foi investigar se os resultados obtidos em ratos idosos se reproduziriam em humanos idosos, investigando a influência do ômega 3 na fisiologia mitocondrial do músculo esquelético, na síntese proteica muscular e na resposta anabólica ao exercício agudo de idosos. E foram realizados 2 estudos. No estudo 1, participaram jovens e idosos. Jovens e idosos, homens e mulheres, sendo que a faixa etária dos jovens era de 18 a 35 anos e a faixa etária dos idosos era de 65 a 85 anos. Aqui nós temos um esquema do desenho experimental do estudo, onde todos os voluntários realizaram 3 visitas, após fizeram 7 dias de uma dieta padronizada e depois foram internados para realizarem todos os procedimentos do trabalho. Sendo que na visita 1, na triagem, todos os voluntários fizeram um eletrocardiograma em repouso, fizeram uma coleta de sangue para análise de todos esses marcadores, fizeram uma consulta nutricional e foi medido a composição corporal de todos os voluntários. Já na segunda visita, foi realizado o teste de uma repetição máxima, ou seja, o teste de um RM, do movimento de extensão do joelho da perna esquerda, e esse teste ele foi realizado para a prescrição do exercício de força. Na terceira visita, foi realizada a medida de VO2 pico, a partir da calorimetria indireta em um teste incremental que foi realizado em um ciclo ergômetro. Foi feito o monitoramento do eletrocardiograma durante o exercício e na recuperação, da pressão arterial e do gases respirados de todos os voluntários. Na internação, antes da internação, todos os indivíduos fizeram 7 dias de refeições padronizadas e então no dia 1 foi medido o gasto energético em repouso de todos os voluntários e foi realizado 2 biópsias do músculo vasto lateral direito. Após todos os voluntários fizeram uma refeição padronizada e após realizar um exercício de extensão de joelho da perna esquerda com essa carga de treinamento. Após os indivíduos realizarem a refeição
padronizada e já no dia 2 foram realizadas 2 biópsias do músculo vasto lateral esquerdo. Após, os idosos que participaram do estudo 1 também participaram do estudo 2, os mesmos voluntários, no qual foram realizados 16 semanas de suplementação de ômega 3 a 3,9 gramas por dia e logo após o período de suplementação, os idosos repetiram todos os procedimentos experimentais realizados no estudo 1. Aqui nós temos o resultado da respiração mitocondrial pós-absortiva e nos gráficos as barras brancas representam os resultados dos indivíduos jovens, a cinza dos idosos e as pretas dos idosos pós-suplementação de ômega 3. Então, aqui no primeiro gráfico foi analisado a taxa de consumo de oxigênio em um substrato à base de carboidratos. Em todas as fases da cadeia transportadora de elétrons analisada, os indivíduos idosos apresentaram menores taxas de consumo de oxigênio quando comparado aos jovens, e não foi observado efeitos da suplementação de ômega 3. Aqui no próximo gráfico, nós também temos os dados da taxa de consumo de oxigênio, porém analisada em um substrato à base de lipídios. Em todas as fases da cadeia transportadora de elétrons, também foi observado menores taxas de consumo de oxigênio nos indivíduos idosos quando comparado aos jovens, sem efeitos da suplementação de ômega 3. Esses resultados, eles não corroboram os achados anteriores dos autores do presente trabalho, no qual o ácido eipesopentanoico, o EPA, foi capaz de aumentar a capacidade oxidativa mitocondrial em ratos idosos. Portanto, no presente trabalho, 16 semanas de suplementação de ômega 3 não melhorou a capacidade mitocondrial de idosos humanos. Aqui nós temos um outro resultado da produção de espécies reativas ao oxigênio mitocondrial. E aqui este gráfico ele nos mostra que na fase 2 da cadeia transportadora de elétrons, quando os idosos suplementaram com ômega 3, houve uma redução da produção de espécies reativas ao oxigênio quando comparado aos indivíduos jovens e também comparado no momento que esses idosos não suplementaram com ômega 3. Então, no presente trabalho, a suplementação de ômega 3 foi capaz de reduzir a produção de espécies reativas de oxigênio. A literatura precedente mostra que a suplementação de ômega 3 tem influência direta no potencial de emissão de oxidantes na mitocôndria. No entanto, os mecanismos pelo qual o ômega 3 influencia na produção de espécies reativas ao oxigênio ainda não está elucidado. Nosso próximo resultado apresentado é sobre a taxa de síntese proteica fracionária. Nesses gráficos, as barras brancas representarão os dados de todos os indivíduos de taxa de síntese proteica no baseline e já as cinzas representarão os dados de taxa de síntese proteica de todos os indivíduos após o exercício de força. Aqui nós temos no primeiro gráfico a taxa de síntese proteica na fração muscular mista e nessa fração apenas os indivíduos jovens aumentaram a taxa de síntese proteica pós-exercício. No entanto, quando os idosos suplementaram com ômega 3, foi observado um aumento na taxa de síntese proteica nesta fração no baseline. Nosso próximo gráfico representa a taxa de síntese proteica na fração mitocondrial e apenas os idosos aumentaram a taxa de síntese proteica nesta fração após exercício, quando os idosos não foram suplementados e quando eles foram suplementados com ômega 3. O ômega 3 também promoveu um aumento na taxa de síntese proteica desta fração no baseline. Na fração sarcoplasmática, apenas quando os idosos não foram suplementados com ômega 3, foi observado um aumento da taxa de síntese proteica nesta fração pós-exercício. A suplementação também foi capaz de aumentar a taxa de síntese proteica no baseline. Já na fração miofibrilar, a taxa de síntese proteica foi aumentada pós-exercício em indivíduos jovens e quando os idosos foram suplementados com ômega 3. Na literatura, a suplementação de ômega 3 é relatado que ela aumenta os ganhos de força muscular em resposta ao treinamento em jovens, em indivíduos de meia idade e em idosos. No presente trabalho, a suplementação de ômega 3 foi capaz de aumentar a taxa de síntese proteica basal nas frações mitocondrial e sarcoplasmática e também foi capaz de aumentar a taxa de síntese proteica após o exercício, principalmente nas frações mitocondrial e miofibrilar. Esses resultados não corroboram com os achados desses autores, no qual a suplementação com óleo de peixe não foi capaz de aumentar a síntese proteica na fração miofibrilar em homens jovens. No presente estudo, foram observados grupos de respondedores que apresentaram aumentos robustos na taxa de síntese proteica e também de não respondedores. Interessantemente, no grupo de respondedores estavam principalmente mulheres. No entanto, devido ao pequeno tamanho da amostra do presente trabalho, não há possibilidade de análises exploratórias extras. Conclusões deste artigo. A suplementação de ômega 3
induz a adaptações favoráveis no músculo esquelético em idosos, na redução da produção de espécies reativas de oxigênio mitocondrial, no aumento da taxa de síntese de proteína muscular e no aumento da resposta anabólica a uma única sessão de exercício de força. Limitações do estudo. Não houve um controle com placebo, o tamanho da amostra foi pequeno e houve uma grande lista de critérios de exclusão. Pontos fortes deste trabalho. Houve uma taxa mínima de atrito de dose farmacológica com a suplementação de ômega 3, o tempo de suplementação foi consideravelmente grande e os métodos utilizados foram de padrão ouro. Obrigada! Então é isso, pessoal. Não deixem de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Aproveita e se inscreve no nosso canal e ative os sininhos para receber todas as nossas notificações. Ah, e deixa seu like. Até a próxima!